Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui novamente. Mais uma semaninha se passou e eu espero em Deus que você esteja colocando em prática todos os ensinamentos sobre batalha espiritual. Afinal de contas, você está num campo de batalha, mas você já é vencedor. Não tenha medo, apenas posicione-se e o Senhor lhe dará a vitória. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Estamos no episódio 20 e hoje nós vamos começar a falar sobre a guerra propriamente dita, como enfrentar o inimigo. Não percam nenhum dos episódios, porque haverá uma sequência aqui muito importante, tá bom? Antes, eu peço que você feche seus olhos, vamos falar com o Pai, porque é dele que vem a unção, é dele que vem o conhecimento e a sabedoria, é dele que vem as instruções. Então, nós dependemos dele, né? Fecha seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma semana de vida que o Senhor nos deu. Uma semana para glorificar o teu reino aqui na terra através da nossa vida. Nós te agradecemos pelas vitórias que tivemos. Também te louvamos, Senhor, pelos problemas e dores que tivemos, porque elas nos amadurecem e nos faz ficarmos mais próximos ainda do Senhor. Pai, nós te pedimos, cumpra teus propósitos na vida de cada um. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, que parou por uns instantes para ouvir o ensinamento que vier do Senhor. A alma dele tem sede e desejo de aprender. Por isso eu peço que o Senhor visite o coração, a mente, e em nome de Jesus eu repreendo qualquer tipo de enfermidade que está atacando essa pessoa agora. Eu ordeno que saia, a raiz dessa enfermidade seque, em nome de Jesus. Não importa se é uma enfermidade repentina ou uma doença crônica, em nome de Jesus, que tem todo o poder de cura, eu te ordeno, enfermidade, solte essa pessoa agora. Em nome de Jesus, não volte nunca mais, não fique sequelas e nem sintomas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos fazer aquilo que o Senhor manda, né? Lá em Mateus, no final do Evangelho de Mateus, o Senhor deu uma comissão para nós, né? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e você vai curar enfermos, expulsar demônios, né? E ele mandou a gente fazer isso, então faça, porque é de responsabilidade dele. Ele vai agir. Então nós temos que pôr a nossa fé em prática. Expulsar o inimigo de nossa vida e expulsar as doenças também. Liberando palavra de saúde. E eu creio que você será curado. Eu anseio por ouvir seu testemunho. Você vai mandar em comentários o que Deus fez. Eu tenho certeza disso. O Senhor está tocando em você. Então vamos lá. Hoje nós começamos a falar, já falamos nos episódios anteriores sobre as armaduras, as armas, as táticas de guerra que a gente pode ter e agora como enfrentar, como guerrear, né? Lá em Salmo 110, 2 e 3 está escrito: o Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. É um salmo messiânico falando da obra de Jesus, do ministério de Jesus. E aqui está dizendo que ele vai convocar as tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Então nós nos apresentamos voluntariamente para guerrear as guerras do Senhor.
A palavra para a igreja é que ela se levante e reine com Cristo, confronte o inimigo. Não é apenas se defender, Senhor me guarda, eu estou quieto aqui, não quero confusão. A igreja não foi chamada para isso. Ela foi chamada para avançar e conquistar os territórios que estão na mão do inimigo. É uma convocação. Deus nos capacita para enfrentarmos o inimigo. Nós temos as armas e a armadura e o cetro de poder para dominarmos, como está escrito nesse versículo. Vence a batalha espiritual o mais persistente. É necessário que você persista na sua posição de autoridade e force o inimigo a recuar. Se você não é persistente, saiba que o inimigo sabe ser persistente. Então é melhor você se posicionar e persista. Enquanto houver um combate, combata. Enquanto você percebeu que está sendo roubado pelo inimigo, vá em frente, confronte e lute. Não desista. A luta está há muito tempo, há muitos anos. Estou orando para a vida de meu filho. Estou orando por uma cura. Persista. O Senhor está dizendo para você, não para no meio do caminho, não. Persista, porque essa é a forma que o inimigo vai bater em retirada também. Ele resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, eu te resisto, eu não saio dessa batalha enquanto você não sair daqui, enquanto você não fugir. E ele foge mesmo. Em nome de Jesus, creia nessa palavra e mude o foco das suas lutas, mude o seu modus operandi no mundo espiritual, no seu cotidiano, tudo que se refere a você, a sua família, as coisas que são ligadas com você. Da mesma forma que os anjos de Deus têm hierarquia, os anjos caídos também. Eu já falei isso na aula sobre anjos. Quando Satanás se rebelou contra Deus, levou consigo mais ou menos 1/3 deles. Isso está em Ezequiel 28:18, Apocalipse 12:4. Por isso que a Bíblia relata, sempre menciona o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Ele não é sozinho, ele tem lá todo o exército dele. No reino espiritual das trevas existe uma força organizada sob o comando de Satanás, que faz guerra contra a igreja, contra o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Trata-se de uma hierarquia poderosa e enfurecida, mas que você não deve temer, porque maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Lá em Efésios 6:12-13 fala sobre isto. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Irmãos, o desgaste da guerra nós temos que trabalhar na presença de Deus. Aqui está dizendo, depois que eu resisto, depois que eu luto, eu tenho que permanecer inabalável. Não dê lugar ao desânimo, é fato que nós cansamos, mas o nosso descanso está no Senhor. Então você se recomponha, né? Entenda o momento também de descansar. Convém lembrar que na maioria dos casos a guerra é lançada contra nós através de pessoas, especialmente os mais próximos de nós. Nosso inimigo não é o patrão, o marido, a sogra ou o governo, a crise atual. O adversário está por trás daquela pessoa ou daquela circunstância. Você olha para a pessoa, fica com raiva dela, quer lutar contra ela, mas vá mais além, veja mais além, não é ela está sendo instrumento também do inimigo. Portanto, use as armas contra o inimigo e não contra a pessoa que está lhe ferindo. Não vai ferir a pessoa, você vai lutar contra o inimigo.
O inimigo é a potência invisível, o príncipe deste mundo que domina o sistema mundial, o mundo das trevas. A terra é do Senhor, mas Deus deu a sua administração ao homem. Lá em Salmo 115, 16, diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. O problema é que lá no início da humanidade, com Adão e Eva, o homem deu a sua autoridade a Satanás, servindo de instrumento seu para operar no planeta. Ele dá autoridade para Satanás e ainda vira empregado de Satanás, né? É a condição que o mundo ficou. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Jesus breve voltará. Não vamos esquecer disso. O Senhor, o verdadeiro dono da terra, ele vai voltar e intervirá e expulsará o inimigo dela para sempre. Mas até isso acontecer, teremos de enfrentar batalhas. Satanás é o Deus deste século, segundo Coríntios 4:4 fala sobre isso. Isso é, ele age através da massa de pensamentos e filosofias que dominam o presente sistema mundial. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, o pensamento humanista, ele acaba sendo contaminado. Ele é o Deus desse século que cegou o entendimento. É o inimigo. Tudo que você fizer, um livro que você vai ler, um cinema, uma peça de teatro que você vai assistir, busque assistir com consciência, observando, ouvindo atentamente, prestando atenção nas entrelinhas e nas intenções das colocações. Não seja ingênuo perante nada, porque nada é ingênuo. Nem um desenho animado é ingênuo. O inimigo se aproveita de qualquer material para instituir o governo dele. Por isso João nos adverte: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 e 17. Em outras palavras, devemos andar na contramão do mundo, porque quem está por trás do sistema são as potências invisíveis, representadas pelos agentes secretos do quartel-general do mal. São os principados, potestades, que são autoridades, dominadores, que são espíritos mestres, governantes territoriais, estou falando humano, é mundo espiritual. Forças espirituais do mal nas regiões celestes, na atmosfera. Os 3 papéis mais comuns de Satanás, que nós devemos combater, ficar alertas, devemos ficar atentos à manobra do inimigo para você ganhar a guerra, são os 3 principais, mas ele age de outras maneiras, mas esses são os mais que ele usa bastante, né? Ele é muito astuto e muito sutil. Em Gênesis 3:1 está escrito: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A serpente é Satanás, né? O mais astuto. Ele não está limitado a um único papel ou método de ataque. Jesus nos alerta também a sermos prudentes como as serpentes. Mateus 10:16. A serpente é um animal muito esperto, muito astuto. Ela está em desvantagem de outros animais sob vários aspectos. Dizem que ela não enxerga, ou não enxerga bem. Ela não tem braço, não tem mão, ela rasteja na terra. Ela tem tudo para ficar em desvantagem perante qualquer outro animal. No entanto, ela é um dos mais respeitados.
ninguém entra com facilidade no território dela. Ela está sempre alerta e quando ela quer atingir uma pessoa, ela sabe como calcular os movimentos dela. Ela arma, meio que arma emboscadas, né? Ela é muito astuta. Na maior parte das vezes, o inimigo age como tentador, enganador ou acusador. São essas três formas principais que ele age. Como tentador, a primeira vez que Satanás se aproximou da humanidade foi no papel de tentador. Gênesis 3:1 diz assim: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ele traz uma pequena confusãozinha ali, para Eva começar a tabular uma conversa com ele, para ela argumentar. A pior besteira que você faz na tua vida é você começar a argumentar com o inimigo. Ele começa com uma falácia, um engano, uma troca de palavras, e você cai na armadilha e você cai onde ele quer, dar ouvidos a ele, né? Nesse mesmo papel, e aqui foi para tentar, né? Tentar a partir da cobiça da carne, a cobiça dos olhos, né? Nesse mesmo papel, ele se aproxima de Jesus, lá em Mateus 4:3. O tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele estava observando Jesus, sabia que Jesus estava com fome. E aí ele vai tentar a partir do que? Jesus tinha poder, ele sabia para que ele estava aqui na terra, ele poderia já fazer milagres ali. Ele se aproveita novamente, jogo de palavras, né? Jogo de situações para derrubar a pessoa. A igreja primitiva tinha consciência de tática inimiga. Por isso, Paulo faz um alerta lá em 1 Tessalonicenses 3:5. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Irmãos, às vezes as tentações vêm, se você não dá um jeito de expulsá-las da sua vida, tudo fica inútil. Você vai na igreja, ouve, mas não muda, não tem mudança de vida, não tem mudança de mente, né? Os ataques do tentador são intensos e às vezes ele consegue sim derrubar o cristão. Por isso que está escrito: aquele que está de pé, olhe que não caia. Porém, o papel do enganador e de acusador que ele também faz são mais fortes ainda do que a tática do tentador. Enganador e acusador são mais fortes e mais perigosos quando ele vem dessa maneira, usando essas táticas. Jesus venceu a tática de tentador citando a palavra de Deus. A maioria das citações que Jesus fez, nós encontramos no livro de Deuteronômio. Com alguns golpes da espada do Espírito, você consegue derrotar o tentador. A outra tática que o adversário usa é o papel de enganador. Muitos crentes são feridos com o espírito de engano. O inimigo usa sutilezas, sofismas, falácias para confundir a mente das pessoas. Paulo combate esse espírito quando percebe que dentro da igreja haviam falsos apóstolos. Lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15 está escrito: Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, dentro da igreja, se nós não estamos levando a sério
o estudo da palavra de Deus e a busca do Espírito Santo, da presença do Senhor, espíritos de engano podem entrar. Satanás pode se disfarçar em anjo de luz. Dessa forma, ele engana aqueles que não têm discernimento, fazendo-os aceitar o falso no lugar do verdadeiro. Muitos cristãos ficam com a mente cauterizada por causa da dureza do coração, por não arrependerem-se de seus pecados, por não perdoarem pessoas, pelo orgulho, por não buscarem desenvolver o caráter de Cristo e se tornam presa fácil do enganador. Uma forma de engano é a distorção das Escrituras. Satanás tenta distorcer, por exemplo, temos um exemplo do que ele fez com Jesus, né? Lá no Salmo 91, 11 e 12 está escrito: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ele pega esse versículo isolado e tenta aplicar na situação de Jesus. Ele engana, ele tenta enganar, né? Lá em Mateus 4,6 está escrito: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então ele é especialista em tirar um versículo do contexto, fora do contexto, e justificar aquilo que está escrito em outra situação que passa a ser engano e pecado. Mas Jesus não caiu nessa, né? Graças a Deus. A nossa proteção contra essa forma de ataque é conhecermos a palavra de Deus, aprender a interpretar o que está escrito. É necessário você conhecer. É necessário, quando você lê um texto, veja o contexto, veja o foco, a chave ali do que está sendo dito. Claro que nós podemos aplicar verdades espirituais a partir de um texto que nós lemos e particularizar aquela verdade. Não é disso que eu estou falando. É você pegar isoladamente um texto e fazer dele uma doutrina ou uma justificativa para você pecar contra Deus, né? Tem pessoas que fazem isso. Cada cristão tem de desenvolver a sua salvação, ter experiências com Deus, aprender com a Bíblia, pois cada pessoa tem seus próprios problemas e áreas de fraqueza para superar. A tática usada pelo inimigo é pegar um trecho da Bíblia isoladamente e excluir o restante do que está escrito, induzindo o povo ao erro. E uma outra forma que ele age, que você vai enfrentar uma batalha também, é quando ele usa a tática de acusador. Geralmente são 3 formas de acusação que o inimigo usa para minar a fé, para enfraquecer os cristãos. A primeira, ele acusa o crente perante Deus e acusa Deus perante o crente. Lá em Jó 1,9, ele acusa Jó perante Deus. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Insinuando que Jó fazia coisa errada, né? E aí ele acusa Deus perante Jó usando a esposa de Jó. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. O que ela estava dizendo? Que foi Deus que trouxe aquele problema todo, então Deus era o culpado. E quantos de nós caem nessa cilada? Vem um problema. Quantas vezes eu já ouvi? Quantas vezes você já deve ter falado ou ouvido também? Por que Deus deixou? Por que Deus não salvou? Por que Deus deixou morrer? Por que Deus deixou eu ser demitido? Por que eu fiquei doente? Por que aconteceu tal coisa? Deus é o culpado, Deus fez isso. E muitas pessoas se magoam contra Deus, vão até embora da igreja, não querem mais orar,
por conta de alguma tragédia ou um trauma profundo. Mas saiba que aí tem a mão do inimigo acusando Deus de coisas que não foi plano de Deus, permissão de Deus, sim. Mas aí nós caímos naquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas tristes da nossa vida acabam cooperando para o nosso bem, né? Mas a vontade perfeita e agradável de Deus é vida abundante, né? Então, muitas coisas que acontecem de ruim na nossa vida é culpa da nossa falta de cuidado, da nossa falta de discernimento, culpa da nossa falta de temor a Deus e começarmos a dar ouvidos a quem não tem o temor de Deus, a irmos atrás de falsos ensinamentos ou conselhos falsos. Ou a desobediência mesmo, você sabe que o Espírito Santo já está dizendo, não faça tal coisa, você vai lá e faz. Ah, por que que Deus deixou? Por que que Deus fez isso comigo? Examine-se e, assuma a sua parcela de culpa, assuma aquilo que você precisa assumir na sua vida e endireite os seus caminhos. A pior besteira, irmãos, é a gente começar a culpar Deus dos erros que nós cometemos. Ele te deu graça, sabedoria, inteligência e deixou o Espírito Santo dele à disposição nossa. Então, não vamos nos esconder atrás de desculpinhas. Errou, errou. Mas saiba que Deus também, Ele é muito misericordioso. Ele dará novas chances para você também. Bom, ele acusa, uma coisa é acusar o crente perante Deus e Deus perante o crente, né? Outra coisa, ele acusa outros irmãos uns aos outros, né? Muitos caem nessa tática. Julgamos o irmão pelo que ouvimos dizer dele. Daí surgem suspeitas, desconfianças, mágoas, críticas, sabe? E aí começa um colocar coisa contra o outro, fofocas dentro de igrejas, difamações, impaciência com irmãos, falta de misericórdia. Pode ter certeza que a mão do inimigo está aí também. E a terceira forma que ele traz a acusação é um crente contra ele mesmo. É você acusando você mesmo, usando a sua justiça própria e dando pontinho para o inimigo. Mesmo depois de se arrepender de seus pecados, alguns serão atacados com sentimentos de culpa e fardos de condenação por anos e anos. Não caia nessa armadilha, em nome de Jesus. Você errou, se arrependeu, confessou, Jesus já te perdoou, segue em frente. Não fica se autoacusando. E às vezes vem sentimentos de culpa falso mesmo. É assim, coisa que você nem sabe direito se você é culpado e fica aquela coisa martelando na sua cabeça. Não, você é culpado, você que erra, você que não serve, você que não presta, você que isso, você que aquilo. Manda o inimigo calar a boca, porque ele não é o seu juiz. Em nome de Jesus, não aceite mais isso. Em todas as circunstâncias, lembre-se, nós vamos reinar com Cristo. Deus convoca a sua igreja para assumir uma posição de ofensiva contra as forças das trevas, subjugando-as. Deus espera que sejamos vencedores. Todas as cartas que Jesus escreveu às igrejas do Apocalipse, encontramos uma mensagem para o vencedor. Jesus é o vencedor de todas as batalhas e é o nosso comandante em chefe. E ele espera que assumamos nossa posição de autoridade contra todas as hostes organizadas do mal, forçando-as a bater em retirada. A base do domínio da igreja sobre o adversário está na posição que Cristo ocupa hoje. Ele está assentado à direita do Pai, em posição de autoridade. Efésios 1, 21, 23. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas
para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Jesus é o cabeça que governa o corpo, que é a igreja. Ele exerce sua autoridade através da igreja, e você faz parte da igreja. A igreja tem autoridade por estar em Cristo, por isto ela pode levantar-se e reinar no meio dos seus inimigos. Falhar em conhecer essa autoridade e tomar posse dessa bênção é expor-se à derrota no campo de batalha. Hoje você está tendo um conhecimento, está vindo à sua consciência quem você é, a autoridade que você tem. Ponha isso em prática para você não ser um perdedor. O reino de Deus deve se expandir, deve se aprofundar no domínio que envolve todo o ser. Expandir na terra, conquistando territórios, mas também conquistando os territórios do seu coração, da sua identidade, tirando e expulsando de dentro do seu coração aqueles traumas que começam a minar a sua identidade, a sua autoestima. Tudo isso faz parte da conquista. Lá em Salmo 44, 5 diz assim: Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Com o Senhor, a gente põe para correr o inimigo. E Salmo 45, 6 diz assim: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. E ele nos chamou, nos convidou a reinar com ele. Creia nisto. O Senhor está esperando você aceitar a convocação que ele fez para ele fazer proezas através da sua vida. Você vai ser um grande conquistador para o Senhor. Muita gente que está andando às escuras, em trevas, coração machucado e ferido, serão curados e libertos através da sua vida. O Senhor só está esperando um sim da sua parte e você se posicionar. E eu fico por aqui hoje, crendo que essa palavra vai falar no seu espírito. Está falando na sua mente, mas vai falar no seu espírito e vai gerar mudanças em muitas coisas que são necessárias. Essa mudança, o Senhor vai colocar os princípios dele no seu coração. O caráter de Cristo ficará mais e mais forte dentro de você. E Jesus tem um caráter de rei, um caráter de vencedor, um caráter destemido, um caráter de conquista e um caráter de amor, de compaixão, de misericórdia. Seja liberada essa palavra sobre sua vida, que esse ensinamento não atinja apenas a sua mente ou os seus sentimentos, mas que ele atinja o teu espírito e faça profundas transformações. Se foi bom para você essa meditação, você conhece alguém que também está precisando. Então, compartilhe, de preferência compartilhe para muitas pessoas. Dê o like, faça comentários e assim muitas outras poderão ter acesso a esse ensinamento. Então, até a próxima semana, com Jesus sempre, e um beijo no coração.